Querido amigo, hoje nós vamos estudar os Salmos 145, 146 e 147. Como havíamos mencionado nos nossos estudos, esse livro dos Salmos é composto de 5 blocos com diversos salmos, cada um deles. E ao chegarmos agora, quase ao final dos nossos estudos, nos deparamos com os últimos 5 salmos. 146, 147, 148, 149 e 150. Hoje nós vamos estudar também o 145. Então, nós temos 2 desses últimos 5 salmos no programa de hoje e no programa seguinte, os últimos 3. Na verdade, esses 5 salmos parecem constituir um epílogo do livro. Isso é, uma conclusão, um clímax muito apropriado para esse livro. Esse livro chamado o Livro dos Louvores de Israel. E os 5 salmos que estudaremos no programa de hoje e no próximo programa são conhecidos como Salmos de Aleluia. Sabe por quê? Porque cada um deles começa e termina com essa palavrinha, com essa oração, Aleluia. E o que significa aleluia? Aleluia é louvai ao Senhor. Então é um convite, é uma oração para louvarmos ao Senhor. Aleluia. Que Yahvé seja louvado. O livro dos Salmos é um livro de louvor, e os últimos salmos são especialmente ricos em adoração a Deus. Mas vamos começar com o Salmo 145. Este é mais um dos salmos de Davi. Este é um salmo acróstico, isso é, em que cada versículo começa com uma das letras do alfabeto hebraico. Se você quiser anotar, eu vou falar com um pouco de vagar para que você possa anotar. Nós temos no livro dos Salmos alguns outros salmos acrósticos. Se você tem me acompanhado durante todos os estudos, sabe que nós já mencionamos vários deles. E agora eu quero dar um resumo. Quais são eles? Quais são os salmos acrósticos? Anote aí. O Salmo 9, Salmo 10, o 25, o 34, o 37. Depois, um bom espaço, aí começa no 111, 112, o 119, com certeza, que nós estudamos em 2 programas, e esse Salmo 145. Eu repito, 9, 10, 25, 34, 37, um grande pulo, 111, 112, 119 e 145. Nesse salmo é possível vermos 2 atitudes que devemos desenvolver em relação à nossa vida devocional. Devemos compreender a diferença entre louvor e adoração. E como em cada estrofe temos essas 2 atitudes, creio que então se torna mais fácil essa comparação. O que é louvor e o que é adoração? Deus merece todo louvor por sua grandeza, benevolência e justiça. Como por todo o livro dos Salmos, nós percebemos Davi expressando essa experiência pessoal que ele tinha, louvando a Deus, chamando-o de rocha minha, meu libertador, minha fortaleza, meu escudo. Mas nós vamos encontrar também nesse Salmo esse conteúdo individual misturado a um louvor mais abrangente. Diante da grandeza ou da grandiosidade de Deus, ao encerrar então essa participação de Davi na composição desse livro, temos um salmo em que Deus é louvado e adorado por suas grandes obras, destacando-se então a sua misericórdia e bondade. Então, nesse Salmo 145, ele é um estímulo para nós contemplarmos a Deus considerando o seguinte. Anote aí. Somente quem tem experimentado a presença divina em sua vida pode expressar o seu louvor e a sua adoração a Deus. Eu repito, somente quem tem experimentado a presença divina na sua vida, no seu dia a dia, pode expressar o seu louvor e a sua adoração ao Senhor. Nós encontramos aqui 5 expressões de louvor e adoração ao Senhor. Em primeiro lugar, louvamos a Deus por sua grandeza e o adoramos porque Ele é Rei. Versículos 1 a 3. Deus é grande, então Ele faz grandes coisas. Por isso merece o nosso louvor. Mas Ele é Rei. Ele é Rei. Ele é Rei e Ele não tem limites. Ele é o controlador das nossas vidas.
Versículos 4 a 7, em segundo lugar, louvamos a Deus pelos seus feitos e o adoramos porque Ele é poderoso. Os feitos do Senhor devem ser louvados. E são 5 ações: louvar, anunciar, meditar, falar e divulgar a memória divina. Mas eles devem anunciar 7 detalhes das ações divinas: os poderosos feitos, o glorioso esplendor da sua majestade, as suas maravilhas, o poder dos tremendos feitos, a grandeza, a sua muita bondade e a sua justiça. Querido amigo, são maneiras pelas quais nós podemos adorar o Senhor. O que é adoração? É expressar aquilo que Deus é agradecer por aquilo que Ele é. Louvar é agradecer por aquilo que Ele faz, mas adorar é expressar o que Deus é. Deus, nós te amamos porque Tu és, e aí coloque o seu coração diante dEle. Terceiro lugar, louvamos a Deus pelas suas misericórdias e o adoramos porque Ele é bom. Veja os versículos 8 a 13. Deus é benigno, misericordioso, tardio em irar-se, de grande clemência. Ele é bom para todas as suas misericórdias, então permeiam as suas obras todas. O seu reino é eterno, o seu domínio alcança todas as gerações. Ele é um Deus bom, por isso merece ser adorado. E as suas ternas misericórdias estão sobre todos nós. Deus é graça, Deus é amor, Deus é perdoador. Porque Ele é bom, nós podemos temê-lo, nós devemos temê-lo. Nós somos constrangidos a temê-lo. Ah, querido amigo, que grande Deus nós temos. Deus de perdão, de graça, Deus de amor. Em quarto lugar, louvamos a Deus pelo seu sustento e o adoramos porque Ele é fiel. Veja os versículos 13 a 16. Aqui encontramos mais 5 características do nosso Deus. Características que nos levam a reverenciá-lo. Veja bem, Deus é fiel em suas palavras, Ele é santo em suas obras, Ele sustenta os vacilantes, Ele apruma os prostrados e Ele alimenta os necessitados. Querido amigo, na sua benevolência, Deus satisfaz a todos os seres viventes. Isso inclui quem? Você e a mim também. Portanto, não estamos desamparados. Em quinto lugar, completando então o Salmo 145, louvamos a Deus pelo seu atendimento e adoramos o Senhor porque Ele é justo. Deus é justo, versículo 17. Ele está perto dos seus servos, versículo 18. Ele atende às orações dos fiéis, versículo 19. Ele protege os que amam, versículo 20. Ele extermina os ímpios, também no versículo 20. Por isso todos, toda a criação, deve louvar ao Senhor para todo sempre. Versículo 21. Esse então é um dos salmos finais. E com ele nós introduzimos aqueles 5 salmos que terminam, que concluem o livro dos salmos, chamados salmos de aleluia. Um Deus excelso, Criador tão glorioso, mas ao mesmo tempo tão compassivo, tão amoroso, tão perdoador e cheio de graça, merece o nosso louvor e a nossa adoração. Querido amigo, você pode louvá-lo comigo? Então erga agora, a sua voz aí onde você estiver, e louve ao Senhor. Fala, Senhor, louvado seja o teu nome. Agora chegamos àquele ponto em que começamos a nos despedir desse maravilhoso livro. Livro de poesias, de canções, de hinos, de orações, de reflexões. Estamos diante dos 5 salmos de aleluia. Esse é o nosso abraço final, vamos dizer assim, a esses 5 salmos. A esses 5 livros dos salmos que compõem o livro dos salmos. É interessante isso. E nós temos 5 salmos de aleluia. Veja bem, um livro de salmos, 5 livros que compõem esse grande livro, e 5 salmos de aleluia que compõem esse último livro dos salmos. Qual é o título para esse salmo? Um louvor individual. Esses 5 salmos, chamados salmos de aleluia, são 5 salmos que expressam gratidão, louvor, porque cada um deles começa e termina, como eu já disse, com a palavrinha aleluia. Deus é maravilhoso em suas características, atributos e qualidades. Por isso o tema do Salmo é louvor a Deus, o Criador, o Rei Eterno. E isso é um louvor individual.
E o meu apelo a você é que você que está me ouvindo agora, individualmente, louve ao Senhor com essas palavras do Rei. Porque podemos confiar em Deus, a única fonte de segurança, devemos louvá-lo individualmente. Eu repito, essa é a síntese do Salmo 146. Porque podemos confiar em Deus, a única fonte de segurança, devemos louvá-lo individualmente. 5 razões para que eu, individualmente, louve ao Senhor. 5 razões para que você, individualmente, louve ao Senhor. Primeira razão, louvamos a Deus pelo seu senhorio sobre as nossas vidas. A palavra aleluia é um termo especial de louvor, que inclui uma forma do nome de Deus. Então, deve ser sempre pronunciada com reverência para com o Senhor. Ao conclamar a sua própria alma, o salmista promete louvar a Deus durante toda a sua vida. E esse é um louvor individual, independente dos outros. Independente se gostem ou não, eu e você, individualmente, temos que louvar ao Senhor. Em segundo lugar, nos versículos 3 e 4, louvamos a Deus pela confiança que Ele nos inspira. Não devemos confiar em homens, nem nos mais poderosos, porque não são capazes de nos salvar. O poder dos homens é limitado ao pouco tempo das suas vidas. Nós somos assim também. Nossos planos terminam quando? Quando nós morremos. Mas o Senhor é eterno, e a grande bênção é que a nossa vida continuará eternamente junto dele. Em terceiro lugar, então, louvamos a Deus pela sua fidelidade. Versículos 5 e 6. Bem-aventurado aquele que confia e tem a sua esperança no Senhor seu Deus. Ele é o Criador e Ele é fiel. Ele é o fiel sustentador de toda a sua criação. Porque Deus é fiel, podemos ter estabilidade. Porque Deus é fiel, o mundo não muda, se mantém dentro das suas órbitas. As estrelas, os planetas, as galáxias, tudo isso não se choca. Por quê? Porque Ele sustenta tudo. Em terceiro lugar, podemos então louvar a Deus pela sua fidelidade. Deus não muda. Essa é uma grande verdade. E agora, em quarto lugar, louvamos a Deus pelo seu cuidado, versículos 7 a 9. Além desse controle completo sobre toda a imensa criação, o que impressionou o salmista, e impressiona, espero que impressione a você, impressione a mim e a cada um de nós que refletimos sobre a grandeza de Deus, é que Deus cuida do ser humano, que é a sua criatura especial. Aqui temos uma série de declarações sobre as obras de Deus em relação aos homens. Veja bem, Deus é justo protetor dos oprimidos. Ele dá pão aos que têm fome, liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, Ele levanta os abatidos, Ele ama os justos. Deus guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, mas, por outro lado, Ele transtorna o caminho dos ímpios. Demonstra que, embora seja um Deus gracioso para com o necessitado, Ele age com justiça e rigor contra aqueles que não lhe obedecem. Deus merece o nosso louvor. Por quê? Porque Ele é justo, porque Ele cuida de toda a sua criação. E em quinto e último lugar, no Salmo 146, nós louvamos a Deus pelo seu domínio sobre todos. O salmista não consegue mais adjetivos, não consegue mais qualificações, atributos, características para descrever a Deus. Nem podia conseguir. Sabe por quê? Porque o finito nunca conseguirá descrever completamente o infinito. Por isso ele resume afirmando que o Senhor reina para todo sempre. O reinado do Senhor, querido amigo, alcança todos e todas as gerações. E mais uma vez, com o coração cheio de alegria e adoração, ele rompe em exaltação. Aleluia, aleluia, isto é, louvai ao Senhor. Qual é a maneira melhor de nós concluirmos esse estudo? O estudo desse salmo certamente é acompanhar o salmista no seu louvor e adoração. Louve o Senhor. Querido amigo, diga agora mesmo onde você estiver. Aleluia, louvado seja o Senhor. Chegamos quase ao final do nosso programa e temos o Salmo 147 para estudar ainda. Louvor nacional. Louvor nacional. Se o 146, o primeiro salmo dos aleluias, é um louvor individual, o Salmo 147 é um louvor agora coletivo, um louvor nacional. Quando comparamos esses versos iniciais, as expressões ó minha alma e agora, como é bom louvarmos,
cantarmos os louvores ao nosso Deus, nós vemos então que são dois tipos de salmo. Um é o louvor individual, eu e você devemos prestar, mas outro é o louvor coletivo, em que o povo de Deus deve louvar. E aqui, meu querido amigo, nós não temos somente uma nação cristã, mas você tem grupos de amigos e irmãos cristãos. Louve o Senhor com esses irmãos queridos. O tema do Salmo é exatamente esse. Louvor para um grande e poderoso Deus. Louvor para um grande e poderoso Deus. A convocação é para se louvar a Deus, porque Ele congrega os dispersos de onde estiverem para esse momento de culto. É o louvor nacional. Por isso a proposta do Salmo, a proposta do salmista, aquilo que ele quer que os seus leitores e cantores entendam, é essa. Essa a sua proposta. Pelas grandes obras feitas em favor do seu povo, todos os que temem o Senhor devem prestar-lhe louvor. E nós temos 5 razões para louvarmos o Senhor. Em primeiro lugar, louvamos o Senhor porque fica-lhe bem o cântico de louvores. Deus merece cântico de louvores. Por quê? Porque Ele é bom e amável. Fica bem. Essa expressão é muito bonita. É correto, é certo, é direito, é apropriado louvarmos a Deus. Por quê? Alguém perguntaria ainda por quê? Ora, porque só Deus é digno de louvor. Por quê? Porque Deus é o nosso único e verdadeiro Deus. Não existe mais deuses por aí. É só o nosso Deus. E fica bem ao Senhor o nosso cântico de louvores. A segunda razão para louvarmos o Senhor é porque Ele é grande e poderoso. Veja os versículos 2 a 6. Logicamente, temos um contexto do povo de Israel. E eles louvam a Deus porque Deus tinha restaurado a eles o local de culto. Congregou esses judeus dispersos para Jerusalém, para louvarem o Senhor. Trouxe aqueles que têm um coração quebrantado, triste e apertado, para dar novas esperanças a Ele. Querido amigo, e eu e você, temos reconhecido que Deus é grande e poderoso? Com certeza, com certeza. Por isso é que nós devemos louvar o Senhor. Essa é uma segunda razão. A terceira razão para louvarmos o Senhor é porque Ele atenta para os que o temem. Nos versículos 7 a 11, o salmista ainda continua demonstrando como Deus é poderoso e como Ele, que sustém a vida, não fica impressionado com a força militar do homem. Querido amigo, Deus, como onipotente que é, Ele mesmo não se admira de nenhum poder humano, porque são poderes limitados. Mas o que agrada a Deus, é bem diferente daquilo que agrada os homens. Veja bem, Deus se agrada daqueles que o temem e daqueles que esperam por sua misericórdia, isso é, daqueles que dependem da sua graça e da sua bondade. Ao invés de se agradar daqueles que são poderosos e imponentes, Ele se agrada daqueles que têm um coração quebrantado e um coração dependente dEle. Querido amigo, você teme a Deus? Lembre-se que temer a Deus é levar Deus a sério em tudo quanto Ele disse e deixou para nós. Esperar pela misericórdia divina é saber que Ele vai agir, mas no seu momento, não no nosso momento. A quarta razão para louvarmos a Deus é porque Ele protege o seu povo. E eu e você somos povo de Deus. Ele reforçou as trancas das portas, isso é, Ele não permitiu que os inimigos destruíssem Jerusalém para sempre. Querido amigo, e isso é interessante nós lembrarmos no finalzinho desse salmo, no finalzinho desse programa, que depois de 1900 anos, do ano 70 a 1948, praticamente 1900 anos, Jerusalém ainda está de pé e ainda sobrevive. Sabe por quê? Porque Deus assim preservou. Deus protege o seu povo. Será que Deus que protegeu Jerusalém durante 1900 anos, Ele não protege você? Será que Ele não protege a mim? Por que muitas vezes os nossos corações são vacilantes e a nossa fé é uma fé tênue? A quinta e última razão para louvarmos o Senhor é porque Ele deu a sua lei aos seus escolhidos. Isso é, Ele deu a sua lei para nós. Quem ignora os preceitos de Deus não recebe as suas bênçãos.
Por isso, nós que as recebemos, podemos louvar a Deus. Finalizando o Salmo dizendo o quê? Aleluia, louvai o Senhor. Diante desses finais, só nos resta concluir entendendo que só Deus deve ser louvado. E devemos louvar, como o salmista disse, aleluia, aleluia. Querido amigo, chegamos ao final do penúltimo programa do livro dos Salmos. Que Deus o abençoe e um grande abraço e até o próximo programa.